Capítulo 2 Presa de Gelo. O canto congelante. O Ártico não era um lugar para os fracos. Era um reino de vastidão implacável, onde o vento uivava como um espírito ancestral, chicoteando a neve fina que se depositava em camadas incessantes. Cada passo no terreno irregular de gelo e neve produzia um som seco e rangente, uma trilha auditiva na solidão esmagadora. Na pequena estação de pesquisa, isolada por quilômetros de brancura, o calor aconchegante do interior era um lembrete constante da ferocidade do exterior. Ali, uma equipe de cientistas dedicava suas vidas a desvendar os segredos do gelo eterno. Entre eles estava Akari, uma jovem pesquisadora de semblante sério e curiosidade insaciável. Seus dedos ágeis deslizavam pelos painéis de controle, ajustando sensores que mergulhavam centenas de metros nas profundezas glaciais. Ela confiava nos dados, nos gráficos, nos números que falavam a língua da ciência. Mas nas últimas horas, os dados vinham sussurrando algo que ela não conseguia entender. Os sismógrafos, que normalmente registravam os movimentos lentos e previsíveis das placas de gelo, começaram a captar pulsações irregulares, como um batimento cardíaco profundo e disforme. Eram sons abafados, um tum, 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 distante que parecia vir do próprio coração do gelo. Em seguida, os microfones hidrofônicos, projetados para ouvir a vida marinha, captaram estalos e rangidos anormais, altos o suficiente para fazer Akari sentir um calafrio na espinha. Não eram os sons habituais do gelo se expandindo ou contraindo. Parecia algo vivo, algo imenso se contorcendo e se libertando. As leituras estão ficando estranhas, Akari comentou, sua voz um pouco tensa, para o chefe da equipe, Dr. Tanaka, que examinava mapas em uma mesa. Estranhas como, Akari? Perguntou Tanaka, sem desviar os olhos do mata. Como se algo grande estivesse se movendo lá embaixo. E as rachaduras na superfície, ela continuou, apontando para as telas, estão se formando rápido demais e em padrões irregulares. Um momento depois, um estrondo surdo e profundo reverberou por toda a estação. As estruturas de metal gemeram e um copo sobre a mesa de Akari escorregou e caiu no chão com um baque surdo, mas não quebrou. Era o som de um bloco gigantesco de gelo se partindo, mas vindo de uma profundidade muito maior do que o normal. Um segundo e depois um terceiro estrondo se seguiram, cada um mais potente que o anterior, fazendo os corações de todos na estação dispararem. O ar na sala ficou gélido de repente, um frio que não era do sistema de ventilação. Era um frio cortante, pungente, que parecia vir de dentro das paredes. Um alarme começou a apitar, baixo no início, depois mais alto, indicando uma queda drástica e inexplicável de temperatura externa, muito além do que o inverno ártico justificava. Então veio o canto. Não era uma melodia, mas um som profundo e reverberante, como o gemido de uma baleia, mas com uma qualidade metálica e etérea que parecia gelar o sangue nas veias. Ele ressoou pelas paredes da estação, preenchendo cada canto com uma sensação de pavor ancestral. O som era tão denso que parecia vibrar no peito de cada um. "O que diabos é isso?" alguém gritou, a voz distorcida pelo medo. Um tremor violento sacudiu a estação, e desta vez não havia dúvida, o som de blocos de gelo gigantescos se chocando, de algo maciço emergindo. O barulho foi acompanhado por um rugido ensurdecedor de vento e uma chuva de pequenos estilhaços de gelo que batiam contra as janelas reforçadas, como pedras sendo arremessadas. Lá fora, na escuridão polar, uma silhueta colossal começou a se delinear em meio à tempestade de neve. Não era visível por completo, mas seus contornos eram sugeridos pelos estalos gélidos e agudos que emanavam dela, como se o ar ao seu redor estivesse congelando e se quebrando. Um som de arranhões e raspagens contínuas no gelo indicava seu movimento. Era uma criatura de gelo e escuridão, uma ryoga, ou presa de gelo. Suas pontas afiadas eram sentidas mais do que vistas, como lâminas invisíveis cortando o próprio tecido do ar, e o frio que emanava dela era suficiente para fazer o ar dentro da estação condensar em névoa. A equipe, agora em pânico total, tentou se mover. "Para o Snowcat! Precisamos sair daqui!" gritou Tanaka, sua voz quase inaudível sobre o caos. Os motores dos veículos rangeram em protesto. Congelados demais, ou talvez sob algum tipo de influência magnética da criatura. Tentativas de disparar armas falharam, os mecanismos presos pelo frio intenso.
A impotência tomou conta. Akari, apesar do medo paralisante, sentia uma estranha fascinação. Seus olhos tentavam penetrar a escuridão. Seus ouvidos se esforçavam para decifrar os sons. A Hyoga não parecia estar atacando com fúria cega. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como se estivesse explorando, sentindo o ambiente com suas pontas gélidas. O canto, aquele som profundo e vibrante, parecia aumentar em volume, quase como se a criatura estivesse falando com o mundo ao seu redor, ou talvez marcando seu território. Ela estava caçando, mas de uma forma que a mente humana mal podia conceber. Foi nesse cenário de desolação e pânico que o som de hélice se fez ouvir acima da tempestade. Um helicóptero de transporte pesado, equipado para o Ártico, desceu lentamente em meio à nevasca, desafiando a fúria da Hyoga. O Dr. Soit Bamba emergiu da aeronave, seu casaco pesado e seu semblante impassível, um contraste com o vento cortante e o medo nos olhos dos sobreviventes. Seus óculos refletiam as luzes intermitentes da estação, e ele parecia imune ao frio que fazia os outros tremerem. Dr. Bamba! Exclamou um militar que o acompanhava, sua voz quase um sussurro. A criatura está inacreditável. Ela congelou os motores dos veículos. Bamba apenas assentiu, seus olhos já varrendo o ambiente. Ele não estava interessado em relatos histéricos. Ele queria fatos, sensações. As pistas que o ambiente podia oferecer. O canto da Hyoga, que ainda reverberava no ar, parecia ser mais do que um som. Era uma frequência que desorganizava as máquinas, que gelava o próprio ar. Bamba podia sentir isso. Seus ouvidos treinados captaram o som único do gelo se contraindo rapidamente em torno da estação, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível e poderosa. Onde ela foi vista pela última vez? Bamba perguntou, sua voz calma e controlada, cortando o vento como uma lâmina. Naquele setor, um cientista apontou, a mão tremendo. Ela parecia deslizar sobre o gelo novamente, mas o frio não diminui. Bamba caminhou em direção ao local indicado. O chão sob seus pés parecia mais frio do que o normal e havia um leve zumbido elétrico no ar, quase imperceptível. Ele podia sentir as vibrações no chão, os ecos de algo maciço se movendo sobre a superfície. Ele se ajoelhou e tocou o gelo. Era liso, mas com uma textura estranha, quase como se tivesse sido polido por uma fricção intensa. Havia também um cheiro peculiar, semelhante ao ozônio, um odor associado a descargas elétricas e alta energia. Não está atacando aleatoriamente, Bamba murmurou, levantando-se. Está buscando algo, ou construindo algo. De repente, o canto da Hyoga se intensificou. Desta vez, ele veio diretamente debaixo dos pés de Bamba. O chão de gelo começou a rachar violentamente sob ele, e o ar se encheu do som de milhares de pequenos cristais de gelo se expandindo e se partindo, como se o próprio espaço estivesse se desintegrando. Uma gigantesca presa de gelo, afiada e transparente, começou a emergir lentamente do chão, apontando para o céu, acompanhada por um estrondo retumbante e um jato de vapor congelante que subia para a noite. A Hyoga não era um monstro de carne e osso. Era uma entidade elementar, feita de gelo e energia, que manipulava o frio a seu favor. Aquela presa era uma extensão de seu corpo, uma armadilha. Bamba recuou calmamente, observando a presa de gelo crescer. Ele não demonstrou medo. Seus olhos vasculhavam o ambiente, buscando a fraqueza, a lógica por trás do caos. Ele notou que a Hyoga parecia estar usando o ambiente para se camuflar, mas também para criar armadilhas, talvez atraindo suas presas com o canto e depois as aprisionando. Foi então que Akari, que o seguia de perto, fez uma observação. Professor, o canto... Ele parece ter uma frequência que ressoa com a nossa estação. É quase como se ela estivesse usando o metal para amplificar seus ataques ou para nos prender. Bamba parou. Seus olhos se voltaram para Akari. Você está certa. O som dela está interferindo com os materiais. Ele processou a informação rapidamente. O metal da estação, o gerador de energia, tudo estava se tornando um condutor para a energia gélida da criatura. Precisamos de uma fonte de calor localizada, intensa e controlada, Bamba ordenou. Algo que possa desestabilizar a estrutura de gelo sem causar uma avalanche. A equipe, agora recuperando um pouco da compostura sob a liderança de Bamba, conseguiu ligar um potente gerador de calor de emergência, geralmente usado para derreter pequenas áreas de gelo para manutenção. Bamba os instruiu a direcionar o feixe de calor para o ponto exato onde a presa de gelo emergia do chão, concentrando a energia.
O som do gerador em funcionamento misturou-se com o uivo do vento. Quando o feixe de calor atingiu a base da presa de gelo, o canto da Hyuga se transformou em um guincho agudo e estridente, um som de dor e fúria. A enorme estrutura de gelo começou a estalar e a rachar com força, e o frio extremo que emanava dela diminuiu ligeiramente. O crack, crack, crack do gelo se quebrando era audível sobre o vento. Com um estrondo final, a presa de gelo se desintegrou em milhares de fragmentos, caindo no chão com um barulho de cacos. O canto da Hyuga cessou abruptamente, e o frio pungente que vinha da direção da criatura começou a se dissipar. O gelo sob os pés de Bamba ainda estava gelado, mas a sensação de uma presença opressora havia desaparecido. A criatura se retirou, submergindo novamente nas profundezas de gelo, talvez ferida, talvez apenas repelida temporariamente. O alívio na estação era palpável, mas misturado com um terror profundo. A equipe estava exausta, trêmula, mas Bamba permaneceu inabalável, observando a neve que começava a cobrir os restos da presa de gelo. Ela não está morta, ele afirmou, sua voz séria. Ela apenas recuou. Estas criaturas, elas são adaptações perfeitas aos seus ambientes e ressurgem quando a oportunidade aparece. Os sons do helicóptero se aquecendo para a partida começaram a preencher o ar. Bamba sabia que sua jornada estava longe do fim. A Hyuga, como a Doba e outras que ele ainda encontraria, era uma peça do vasto e incompreensível quebra-cabeças dos Kagyuani. Cada incidente, cada criatura, era um fragmento de informação que ele precisava coletar. Ele subiu de volta para o helicóptero, seus pensamentos já voltados para o próximo mistério. A vastidão do Ártico, agora silenciosa novamente, parecia guardar segredos ainda mais terrorísticos nas profundezas do seu gelo eterno. A caça continuava.